Bora, galera. Bora pra mais um podcast do esporte. Noite de quarta-feira de Copa do Brasil. E olha, vou te falar, hein? Vou te falar. Corinthians, que chocolate pra cima do Atlético Goianiense. E, sincero, honestamente, né? É aquela hora que a gente queima a língua, mas que a gente fica feliz, pô. A gente fica feliz pra caramba, porque, cara, na minha opinião, assim, antes do jogo, e aquilo, é aquela coisa, antes da bola rolar, pelo placar construído pelo Dragão, a gente imaginava que o Corinthians, até pelo momento, né, de não fazer de ser uma equipe de não fazer muitos gols, de não ser goleadora, é, pelo momento e pela sequência, né? Regularidade em questão de gols. E era, cara, assim, era um cenário muito complicado e, assim, se o Corinthians fosse passar, eu imaginava que seria nas penalidades. E foi no tempo regulamentar, e foi jogando bola, e foi sobrando dentro de campo. O Corinthians fez valer o seu mando de campo, fez valer a força do seu elenco. E, cara, uma baita vitória para cima do Atlético Goianiense. Uma baita vitória e uma baita classificação. Classificação, para mim, heróica, tá? Uma classificação heróica, um jogo da redenção, vindo de uma semana muito complicada de eliminação na Libertadores, de derrota no derby contra o Palmeiras na sua casa, né? Nas suas dependências, né? E agora vem para esse jogo da volta da Copa do Brasil e faz um grande jogo, né? Faz um grande jogo. Talvez o melhor jogo do ano do Corinthians. Talvez, assim, acho que existiram. Pô, a gente pode dizer que talvez, em comparação com o jogo contra o Botafogo, no início do Campeonato Brasileiro, dá para equiparar, talvez. Eu acho que esse foi o melhor jogo do Corinthians, tá? Começar rapidamente para um jogo que foi polêmico, inclusive com declaração do presidente do Fortaleza, né, o Marcelo Paes. Fluminense e Fortaleza, jogo terminou em 2-2, uma partida em que o primeiro tempo o Fortaleza fez dois gols, né? Fez 2-0. O jogo foi pro intervalo, o Fortaleza estava ganhando por 2-0. Foi, caraca, que loucura, hein? Que loucura. Já pensou se o Fortaleza elimina o Fluminense em pleno Maracanã? Porque o primeiro tempo foi um jogo que o Vojvoda armou o seu time e assim, o placar é aquela coisa, né? Até o Fernando Diniz falou sobre isso e eu concordo nesse aspecto. Assim, o placar foi meio injusto, né? O placar do primeiro tempo, porque não é que o Fortaleza, nossa, o Fortaleza deu um nó tático no Fluminense. O Fluminense não jogou bola, é verdade, mas o Fortaleza também não jogou para fazer dois gols. O Fortaleza se comportou muito bem taticamente, neutralizou as principais peças do Fluminense, que, cara, ficou ali se acomodou, né? Se acomodou muito bem diante de uma proposta de um Fortaleza de se defender bem, né? E acabou em dois lances fazendo gol. Primeiro gol contra e depois um belo gol, aliás, né? Uma tabelinha e o. Deixa eu só puxar da minha. Deixa eu só lembrar aqui quem fez os gols, cara. Teve o gol contra do Nino, né? Primeiro gol. O ataque ali, a bola resbate no. Parece que o goleiro ia pegar, né? E a bola meio que passou por baixo do goleiro, o Nino, coitado. Tava ali, turista, e acabou empurrando a bola pra rede, porque ele nem viu a bola, né? A bola ficou presa ali no goleiro e tal, acabou passando e aí bateu nele. E se não tivesse lá ia ser gol, né? Se ele não tivesse lá ia ser gol, mas acabou fazendo gol contra. Depois aí gol mesmo do jogador do Fortaleza, o Silvio Romero, tabelinha muito bacana, fez um belo gol. E aí, cara, assim, parecia um pesadelo, né? O Fluminense derrotado aí recentemente pelo Internacional, uma goleada, né, no Beira-Rio. E aí jogando no Maracanã, de repente toma dois gols, 2-0. O Fluminense vai pro vestiário, né? Coloca a cabeça no lugar, recarrega as suas energias e vai para um segundo tempo para buscar o resultado. Resultado muito polêmico, tá? Um resultado que, diga-se de passagem, como diria Craque Neto, muito polêmico. Mas muito polêmico. O primeiro tempo, uma marcação de penalidade, né? Do Brites em cima do Matheus Martins.
Cara, assim, vou ser sincero com você, cara. Pra mim foi um lance que aconteceu fora da área, tá? Foi fora da área, a falta, assim. O lance é difícil. O árbitro de vídeo depois liberaram a imagem que o árbitro de vídeo avaliou, né? E naquela imagem que o árbitro de vídeo divulga, não dá pra, obviamente, ver o contato. Não dá pra ver que a perna dos dois jogadores, né? Do Brites do Fortaleza e do Matheus Martins do Fluminense, não dá pra ver que a perna dos dois está encostada nessa imagem. Mas nessa imagem, né? A, o, as, o suposto ponto de contato, né? Suposto ponto de contato, eles realmente está dentro da área. Essa imagem divulgada aí pelo que foi conclusivo para o árbitro de vídeo. Mas quando a gente vê o lance, a reprise do lance, quando com a bola rolando, para mim já parece fora da área. E quando você vê o lance em câmera lenta, o ponto de impacto parece, para minha opinião, o ponto de impacto de fato não a imagem. A imagem, obviamente, ali as pernas se cruzam dentro da grande área. Mas vendo a imagem em câmera lenta, o impacto, quando você vê a perna do Matheus Martins realmente se movendo, porque tomou um impacto do adversário, isso para mim é fora da área. Isso acontece fora da área, tá? Então tem pênalti assim, bastante polêmico. A arbitragem marcou. O Ganso, que não tem nada com isso, foi lá, fez o seu gol e o Fluminense consegue o gol da classificação, gol do Cano. Um outro lance complicado, assim, o Cano tá impedido ou não tá? Traçaram as linhas ali, né? O lance ajustado e cara, o presidente do Fortaleza ele falou sobre isso, porque no primeiro jogo o Fortaleza chegou a fazer um gol de empate também. E foi um lance impedido, em que as linhas também foram traçadas, estavam muito próximo e acabaram invalidando o gol. Nesse lance, validaram o gol. E, assim, eu concordo com ele nesse aspecto, que, assim, de linha por linha ajustada muito próxima, cara, assim, né? Se anulou um, tem que manter o critério pro outro. Enfim, não vou condenar a arbitragem, não. São lances muito difíceis. Só que, cara, esse tipo de lance, assim, é complicado, porque, assim, ele é o que o presidente do Fortaleza falou, cara. Assim, é uma grana que a gente deixa de ganhar, né? É uma grana importante para a sequência da temporada, para a equipe, enfim. É muito difícil, assim, muito difícil. Assim, minha opinião, e assim, opinião pessoal e de longe criticando a arbitragem por isso, porque são danças muito difíceis. Não foi muito difíceis. Não foi pênalti, não foi gol do Cano, na minha opinião, tá? Mas minha opinião também pouco importa, né? Assim, eu não acho que foi um lance escandaloso. Assim, é polêmico, é muito polêmico. Mas eu não acho que é lance. Assim, o lance da marcação de penalidade, eu acho que tinha que prevalecer a marcação do árbitro de campo. Porque ele não é um lance claro, né? O que a gente sempre fala do árbitro de vídeo, ele tem que intervir no lance crasso, né? No lance óbvio. Esse lance não era óbvio, né? Então, se o juiz dentro de campo não viu, a marcação dele tem que prevalecer. E não é um lance, repito, não é um lance óbvio, não é claro. Assim, se olha a imagem várias vezes, não é conclusivo. A imagem, eu falei, a imagem divulgada ela é conclusiva, mas na imagem não dá para ver se as duas pernas estão se tocando. A imagem mostra as duas pernas cruzando, uma cruzando com a outra, mas elas estão encostadas. Esse que é o ponto. Você pegar a imagem é muito fácil. Você pega a imagem e fala, essa é a imagem que a gente viu, mas é o que eu falei, quando você vê na câmera lenta, o ponto de impacto onde a perna do Matheus Martins de fato se move em virtude da pancada que ela tomou, é fora da área, tá? É fora da área. Isso vem da câmera lenta, tá? Isso vem da câmera lenta. Então, assim, mas eu tô falando que não condeno a arbitragem. Eu não acho que foi assim. Nossa, foi baita prejudicado. Não acho, mas assim, lances difíceis. E quando esse lance da penalidade é um dos lances que eu acho que o árbitro de vídeo não tem que se meter. O do impedimento não tem jeito. A arbitragem tem que avaliar e, de acordo com a tecnologia que tem, e aí não é o cara que decide se foi ou não, né? É o sistema. Eles traçam as linhas e falam, essa linha está à frente da outra. Aí realmente não tem muito o que fazer. Esse lance é discutível, pode ser polêmico? Pode, mas assim,
é aquelas coisas, né? Pra mim tá mais em cima, pô, sei lá. Acho que foi justo. O gol do Cano foi justo. Vai, mudando de ideia aqui no ar. Acho que é a mesma linha, tá? Acho que, cara, essas linhas muito ajustadas, muito próximas, pra mim, cara, assim, a linha azul tá um pouquinho à frente da vermelha. Cara, isso aí pra mim é a mesma linha, sabe? Você vai ficar caçando um fio de cabelo pra saber se um tá na frente do outro. Acho que tem que ser a mesma. Acho que valeu, tá? A do Cano valeu. A do pênalti eu discordo, mas eu também não condeno a arbitragem, porque eu não acho que foi um. Não acho que foi um lance fácil, é um lance difícil que você tem que olhar várias vezes, e por isso que eu digo que o árbitro de vídeo ele não pode interromper nesse tipo de lance. Por isso que eu acho que a marcação de pênalti não deveria acontecer. Mas enfim, o Fluminense conseguiu buscar o resultado. Importante sim destacar, o Fluminense buscou, né? Buscou, conseguiu. É o que eu falei, cara, moralmente tinha todos os elementos para a equipe se abater. Porque, falei, repito, derrota humilhante, né? Contra o Internacional, em Porto Alegre. Depois vai para esse jogo da volta. É o que eu falei, nesse jogo contra o Internacional, e eu até falei aqui no podcast, cara, assim, compreensível, porque os caras estão com a cabeça no jogo da volta, da Copa do Brasil, estão com a cabeça no Fortaleza, então naturalmente entra um pouco desfocado, entra um pouco desconcentrado. Aí começa esse jogo tomando 2-0, aí, pô, aí não tem desculpa, né? Aí não tem desculpa, porque os caras supostamente estavam focados para esse jogo, né? E conseguiram buscar. Então, assim, tinha tudo pro elenco entregar e não entregou. A torcida empurrou, os caras entraram na vibe e buscaram. Polêmico, mas, cara, assim, não acho que também foi injusto. Quem quer que passasse, eu acho que estaria em boas mãos essa classificação. Agora fica aquela coisa que o presidente do Fortaleza falou. É grana, cara. Sim, quem que vai pagar essa grana pro Fortaleza, né? É complicado, né? É complicado. É uma equipe que precisa dessa receita, né? Precisa dessa receita. E ele falou, cara, assim, pô, você não se classifica, o futebol, a arbitragem fica com essas marcações confusas. Afasta, cara, afasta público, afasta patrocinador, afasta o caramba, né? É dinheiro que a gente deixa de ganhar não só com a premiação, mas com várias outras coisas. E isso é importante ele destacar. Não é só porque parece que é só a premiação, né? Pô, deixou de ganhar a premiação, de avançar para a semifinal. Mas assim, você não avançar para a semifinal é um outdoor que você perde e muitas possibilidades de grana, de receita que você faria com patrocínio, você não vai fazer mais, porque você não avançou. Então é importante o presidente do Fortaleza levantar esse ponto, mas classificação, minha opinião, quem quer que passasse, pelo que foi as duas partidas, estaria em boas mãos. O Fluminense sofreu, mas comprovou o seu favoritismo, né? Jogo difícil, jogo suado, jogo complicado. Atlético Paranaense e Flamengo. Flamengo venceu por 1-0 na Arena da Baixada. E um jogo que, cara, assim, o óbvio, com todo respeito à equipe do Furacão, o óbvio aconteceu, né? Foi um jogo de uma equipe que entrou para jogar e para se classificar, e de uma outra equipe que entrou para tentar travar o jogo, né? Tentar segurar o resultado e de repente levar para umas penalidades, né? Pelo menos essa é a percepção que passa, porque assim, o Felipão até falou, cara, não dá, assim, não dá para ir para cima, não dá para eu agredir. É o Flamengo. Não tô jogando com um time de várzea. Ele usou outro termo, né? Time de bairro, alguma coisa que ele falou, né? Não tô jogando contra o time de bairro, tô jogando contra o Flamengo. Não dá pra eu sair pro jogo. Eu entendo, assim, eu entendo um certo aspecto, mas a Arena da Baixada, ela tem uma peculiaridade que é o gramado sintético, e o Atlético sabe jogar muito bem nesse gramado, né, de ter a velocidade do contra-ataque, e isso o Felipão explorou contra o Flamengo, né? Então, assim, entendo em alguns aspectos o que falou o Felipão, mas eu não, cara, assim, eu acho que é muito pouco. É muito pouco para uma equipe que chega nessa etapa você entrar para tentar travar o jogo, fazer falta, algumas faltas até um pouco mais pesadas, e aí vai ter aí tem torcedor que vai falar: "Ah, mas no primeiro jogo era pro Gabigol e pro Arrascaeta terem sido expulsos. Então, nesse jogo, a gente tá no direito legítimo de dar pancada." Eu sou daquela tese e eu falo aqui sempre. Você não compensa uma coisa errada com outra coisa errada, né? Não é porque no primeiro jogo teve dois lances bizonhos de arbitragem, que dois jogadores importantes não foram expulsos,
E aí no jogo da volta eu vou permitir que o Atlético dê pancada, porque no jogo da ida foi permitido, né? Eu não acho assim, que uma coisa errada compensa a outra. Agora eu tinha falado após aquele primeiro jogo que quem quer que fosse eliminado já foi prejudicado pela arbitragem do primeiro jogo, né? Eu tinha falado, após aquela partida, se o Flamengo for eliminado, o Flamengo foi prejudicado pela arbitragem. Se o Furacão fosse eliminado, o Furacão foi prejudicado. E nesse caso, as duas equipes foram muito prejudicadas no primeiro jogo, tá? As duas, não estou falando que só uma. E como o Furacão foi eliminado, digo agora, né? Faço coro mais uma vez. O Furacão foi prejudicado pela arbitragem, tá? Foi prejudicado. Era pra nessa partida não ter, por exemplo, o Gabigol e a Arrascaeta. Aí vou falar, mas teve uma falta do Fernandinho. E aí, cara, assim, é o lance especulativo, né? É o se. Pô, se o Fernandinho fosse expulso no primeiro tempo por uma cotovelada no Felipe Luiz, não teria acontecido isso e aquilo, né? Talvez, assim, é o lance do si. A gente só pode se basear nos lances que aconteceram de fato. E os lances que aconteceram, para mim, um pontapé do Gabigol, que era para ter sido expulso, e uma falta absolutamente desleal, insana do Arrascaeta, que também era para ter sido expulso. Então, assim, o Flamengo era para estar extremamente desfalcado nesse jogo, e com dois jogadores de extrema importância para sua equipe titular, e foi com essa cara, a força máxima do Flamengo é Gabigol, Arrascaeta, Everton Ribeiro e Pedro. Se esses quatro estão, os outros que entram dão conta do recado. Esses caras são os protagonistas, eles são os titulares do Flamengo de fato, né? Todos os outros que entram, eles compõem. E é meio equilibrado, né? O time titular e o time reserva. Então esses caras são os diferentes. Você ter metade desses caras fora, pô, isso prejudica e compromete demais, né? E mesma coisa, se o Flamengo tivesse sido eliminado, eu falaria também. Expulsão do Fernandinho, né? Teve mais um lance polêmico que eu agora esqueci. Me falha a memória. Peço perdão ao torcedor rubro-negro, mas é o que eu disse. Ambas as equipes, a que não passar foi prejudicada. E agora, como o Furacão não passou, foi prejudicado. E assim, uma arbitragem absolutamente cabulosa do primeiro jogo, vexatória. Mas eu falei assim, a classificação, na minha opinião, está em boas mãos, né? Aí para mim é discutir se o Atlético ou o Furacão passasse, com todo o respeito ao Furacão e ao torcedor, seria uma baita injustiça. Porque o Flamengo foi a equipe que buscou o jogo nas duas partidas. O Flamengo foi a equipe que estava interessada em vencer nas duas partidas. Essa que é a verdade, assim. E aí, assim, eu falei, eu entendo uma parte do discurso do Felipão, mas eu acho muito pouco, cara. Acho muito pouco, cara. Não tô querendo dizer que foi medíocre, mas, cara, assim, beira um pouco a mediocridade. Porque, pô, você tá jogando na sua casa e eu falei, no Maracanã é compreensível você só se defender, vamos empatar, vamos levar para nossa arena. A Arena da Baixada é como o Allianz Parque, né? Tem uma peculiaridade que o dono da casa sabe usar muito bem, que é o gramado sintético, é a bola veloz, né? E o Atlético Paranaense não usou essa bola. Em dado momento do jogo, pô, tentou fazer um chuveirinho na área para se conseguir alguma coisa. Isso não vai acontecer nada, né? Não vai acontecer nada. Essa equipe do Flamengo muito consistente defensivamente. Não ia acontecer nada, como de fato não aconteceu, né? Então, acho muito pouco. Achei muito pouco. O que eu falei, não tô querendo dizer que foi medíocre a atuação, mas beira um pouco a mediocridade. Você fazer duas partidas contra o Flamengo e sequer, cara, tentar contestar alguma coisa, eu acho muito, principalmente jogando na Arena da Baixada, né? Mas é realmente muito difícil, assim, a diferença dos elencos é absurda, né? E aí nesse ponto eu concordo com o Felipão. Ah, por que não colocou mais um atacante? Colocar mais homem de frente e tudo mais. Não dá, cara. Não tô jogando com o time de bairro. É o Flamengo, né? E nesse ponto eu concordo com o Felipão. Não dá para fazer essa loucura, porque é o Flamengo. É um time que vive uma fase goleadora, jogando o melhor futebol do Brasil, um bom momento, invencibilidade absurda, né? Todo mundo numa ótima fase. Então, assim, não tem como, cara. Não tem como. Né? Então, foi muito feliz o Pedro nesse gol, pô, lance do Rodinei.
A bola quase sai pela linha de fundo, ele cruza pro meio da área, o Arrascaeta fica no vácuo, né? Ele tenta dar cabeçada e o Pedro ligado na jogada, uma bicicleta ali, um golaço, golaço, cara. Gol que precisava, né? Aí vai dizer, aí tem gente que vai falar, pô, mas foi muito pouco, né? Foi muito pouco porque no primeiro jogo que o Flamengo criou, né? Ali faltou um pouco de falta de sorte, um pouco de competência, tudo isso. Mas pelo que produziu o primeiro jogo, o Flamengo já era para ter saído classificado daquele primeiro jogo. Então, e assim, muito pouco. Eu não acho, que foi um golaço e assim, falei, vou repetir. O Atlético Paranaense não contestou absolutamente nada. Não fez nada para tentar, sabe, nivelar a coisa, tentar complicar a vida do Flamengo, nada, nada assim. O Corinthians ainda no jogo da volta da Libertadores, no Maracanã, não ameaçou o Flamengo, não ameaçou, mas pelo menos, cara, tentou ter mais a bola, tentou controlar o jogo, né? Tentou trocar um pouco de passe e tudo mais. Tentou, não deu certo, mas tentou. O Atlético Paranaense nem isso, né? Nem isso. Então, assim, muito pouco, cara. Muito pouco. E passou a melhor equipe, na minha opinião, passou a melhor equipe. E eu acho que, cara, assim, o Atlético Paranaense pegou o adversário complicado, né? Porque assim, se de repente pega ou São Paulo ou América Mineiro, talvez o caminho, ou o próprio Atlético Goianiense, talvez passasse, né? Mas foi pegar logo de cara o Flamengo, fica pelo caminho, acho que perdeu para quem tinha que perder mesmo, que é a melhor equipe do campeonato, na minha opinião. O Flamengo é disparado a melhor equipe da Copa do Brasil. E tem tudo para ser campeão, na minha opinião. Tem tudo para ser campeão. Acho que esse agora não sei, assim, o Corinthians é uma incógnita, né? Mas eu acho que assim, vamos esperar para ver o Corinthians, né? Se tem alguém que pode tirar o título do Flamengo, na minha opinião, é o Corinthians. Se conseguir elevar o seu nível de futebol, se conseguir. Foi um belo jogo. Já vou pular pro Corinthians. Foi um belo jogo, foi um baita jogo do Corinthians, né? Não foi um baita jogo do Corinthians, foi um baita jogo do Renato Augusto, tá? Que assim, o Corinthians atuar bem passa pelo Renato Augusto. As melhores partidas do Corinthians na temporada foram quando o Renato Augusto estava dentro de campo. Porque o cara é diferente. O Renato Augusto ele é diferente. É inexplicável, cara. O cara ele é diferente, mano. Pô, você vê o Renato Augusto jogando, dá gosto de ver, cara. É impressionante como ele eleva o nível do futebol do Corinthians e ele puxa o time do Corinthians pra cima. Ele puxa o time. E aí, cara, fica a lamentação, né? Fica a lamentação porque, pô, o William, por exemplo, saiu agora, né? Imagina o que o William poderia ter rendido ao lado do Renato Augusto. Porque quando o Renato Augusto se machuca, o negócio todo cai nas costas do William, né? Porque aí o William passa a ser o cara diferente, o cara de Premier League, então ele tem que carregar o time e tudo mais. Cara, se o William tivesse a oportunidade de jogar de forma consistente e regular ao lado do Renato Augusto, cara, assim, a gente só pode teorizar e imaginar o que poderia ter sido esse time do Corinthians, porque nunca aconteceu, né? Eles jogaram algumas partidas juntas, mas eu acho que com uma certa regularidade esses dois juntos dariam um trabalho nos adversários que é um absurdo. E, cara, assim, o Renato Augusto entrando em forma, melhorando, elevando cada vez mais o nível do futebol do Corinthians. E, assim, torcer e o torcedor corintiano, e não só o torcedor corintiano, mas quem torce por campeonatos competitivos e bom futebol, torcer pela recuperação plena do Renato Augusto. Cara, porque ele é diferente, mano. Ele é diferente. Não tem, infelizmente, não tem como a gente falar, nossa, foi um jogo atípico, né? Não, o Renato Augusto, ele é regular. Ele é regular no seu nível de atuação. E é regular de bom pra cima, tá? Atuações de bom pra cima. É exceção quando ele joga mal. Pô, o cara fora de ritmo e sem condicionamento, já contra o Palmeiras ele já fez um belo jogo, né? Contra o Flamengo, quando ele já foi, contra o Flamengo ele fez um belo jogo, contra o Palmeiras fez um belo jogo, agora arrebentou contra o Atlético Goianiense. Então assim, ele eleva muito o nível do futebol. E também numa noite inspirada tanto de Roger Guedes quanto de Yuri Alberto, principalmente Roger Guedes, né? Na velocidade, não canseira na defesa adversária.
E o Yuri Alberto colocando a bola pra rede, primeiro gol, gol do Gil, né? Assistência do Renato Augusto, monstro, né? E aí o Yuri Alberto, ele faz 3 gols na sequência, sai zica, assim a gente torce para que seja, porque é um baita jogador o Yuri Alberto, né? E nesses gols, e assim, cara, o terceiro gol é curioso, porque assim, se o Yuri Alberto não tivesse feito o primeiro gol ainda, aquele terceiro gol não teria saído da forma como saiu, com cavadinha, cobertura. Ele ia tentar dar um chutão em cima do goleiro, né? Como foi o primeiro gol. Ele deu um chutão em cima do goleiro, a bola passou por baixo. Aí a confiança vem, né? A confiança vem. Aí fez um gol de cabeça, que normalmente em outras oportunidades, normalmente não, mas em outras oportunidades passadas ele perdeu. E esse terceiro gol ele jamais arriscaria fazer um gol de cavadinha como ele fez, né? Ele chutaria forte em cima do goleiro como ele vinha tentando fazer e a bola não entrava. Então assim, cara, é um baita jogador o Alberto. É aquela coisa, é a confiança. Esses jogadores precisam de confiança. E agora talvez, e aí é o que eu falei, espero eu para que isso de fato aconteça, tenha aberto a porteira e o Alberto consiga fazer mais gols. Mas obviamente que é aquilo que eu disse até no último podcast que eu falei do Corinthians. O Yuri Alberto, cara, é meio que um coitado, né? Sim, a certo ponto dá pra comparar ele com o Caleri no São Paulo. Assim, aquela fase que o Caleri não tava fazendo gol, fez gol agora recente, mas é que ele tava vivendo a seca de gols, né? É um coitado, porque a bola não chega pra ele, pô. O cara tenta participar, ele se movimenta, ele tenta se meter ali no meio dos zagueiros, né? Tentar numa disputa de bola, eventualmente se posicionar para fazer um pivô, mas a bola não chega, né? Esse que é o ponto, a bola não chegava. E com a volta do Renato Augusto, a tendência é que a bola chegue ao Yuri Alberto com mais regularidade, né? Com mais frequência, como de fato aconteceu já nesse jogo, e ele faça os gols, né? E agora já tendo feito o primeiro, a confiança vem e a gente imagina que a gente possa ver um Corinthians mais goleador. A gente imagina que sim. E mostra também a importância do próprio Roger Guedes nesse time, né? Jogando ao lado do Yuri Alberto, porque ele também puxa a marcação, ele dá canseira na velocidade, né? O Yuri Alberto mais no jogo de corpo e ele também é veloz, mas o Roger Guedes na velocidade, né? Um cara muito veloz, um ponta muito veloz. Então, cara, assim, um grande jogo do Corinthians, né? Prevaleceu o time que entrou em campo para jogar, né? Para vencer, para se classificar. E, curiosamente, né? O Jorginho é eliminado após uma semana polêmica aí, né? O Jorginho entrou nos noticiários por declarações feitas em relação direcionadas ao técnico do Palmeiras, Abel Ferreira. Eu não vou repercutir isso, porque primeiro assim, quando o Jorginho já tinha falado do Abel Ferreira em relação à arbitragem, naquele jogo que o Palmeiras venceu o Dragão fora de casa, né? Que fez um gol ali, 3 gols em questão de 5 minutos, e o Jorginho ficou falando do Abel, né? Que inclusive se fez de coitado nessa coletiva. Esse é o único ponto do discurso do Jorginho, deixar bem claro. Esse é o único ponto do discurso do Jorginho que eu não gostei e eu não concordo, que ele se fez de coitadinho, né? Fui chamado de xenófobo, ele foi xenófobo, né? A partir do momento que ele fala, vem no meu país, né, e faz esse tipo de coisa, como ele falou do Abel naquele discurso da arbitragem, ele foi xenófobo sim, né? Então acho que ele tem que ser. Pô, eu ia falar, ele tem que ser homem, né? Não sei. Aí isso é discurso ultrapassado, né? Ele tem que ser humano, bater no peito e assumir o que ele falou, né? Não, pelo jeito não tem peito pra isso, pra assumir a besteira que ele fala. Agora, o que ele falou de resto, cara, assim, eu acho que faz parte do folclore, cara. Acho que faz parte do folclore. O Abel falou do jeito dele jogar, né? Que falou que, pô, ataca muito bem, mas deixa tudo aberto. E, cara, assim, eu sou da seguinte tese: se você fala de outro trabalho de outra pessoa, você abre uma porta pra pessoa também falar de você, cara, do seu trabalho. Então, assim, não acho que o Jorginho atacou o Abel de forma pessoal. Que eu falei, a única coisa que eu não concordo é ele se fazer de coitadinho. Ah, fui chamado de xenófobo. Ele foi xenófobo, né? O racista é o que eu falo. O problema do racista é que ele não sabe o que é racista, né? E não tô acusando.
o Jorginho de ser racista, não. Aquela fala foi racista. Xenofobia é racismo, né? Pra quem não sabe, é racismo contra o estrangeiro. Aquela fala foi. Eu não tô dizendo que ele é. Aquele discurso que ele fez foi. Né? Pra galera também não falar que eu tô acusando os outros e tirar de contexto. Aquela fala foi. Se ele é ou não, pra mim não interessa. Aí cabe a consciência dele e as pessoas. Agora, aquela fala foi. Nisso aí eu discordo dele querer se fazer de coitadinho com relação a isso. Agora, com relação a todos os outros, né? A polêmica do Cuca, né? Cara, assim, eu acho que eu falei e vou repetir. Eu acho que faz parte do esporte. E eu espero que, cara, assim, tanto o Jorginho responda com futebol, que não respondeu nesse jogo já. Inclusive aproveitou para cutucar o Abel Ferreira de novo, né? Falando do Vitor Pereira, que ele foi super educado, né? Cumprimentou, diferente do Abel. E, e o Cuca também criticou o Abel. Cara, assim, espero que o Cuca responda com futebol, o próprio Jorginho responda com futebol e que o Abel Ferreira responda com futebol. Eu acho que tudo isso faz parte do folclore, né? Eu acho que isso é bacana, assim, cara, é que eu sou da seguinte... O torcedor fica bravo, obviamente, e o torcedor tem o direito, né? É o treinador do seu clube. Mas eu acho que, pô, o futebol fica muito chato também, cara. E eu sempre falo aqui, eu sinto falta de personagens como o Lisca, por exemplo, cara explosivo, que fala o que pensa. Renato Portaluppi, cara, assim, muita gente pode achar que ele é um treinador ultrapassado, que ele nem é treinador, né? Que ele nem é treinador, é um cara resenhão. Tem muita gente que diz isso. E assim, em termos táticos, é o que eu sempre falei. Eu nunca vi o Portaluppi, Renato Gaúcho, falar de fato em coletiva, indo a fundo em questões táticas, né? É um personagem, né? Ele fala coisa que ele pensa, que ele vê e tudo mais. E pra mim, cara, como faz muita falta o Renato Gaúcho no futebol, muito. Talvez vários torcedores falem assim, não quero no meu time, tá? Não quero no meu time. E assim, não tô falando, não tô pedindo pra ele ir pra time de fulano e ciclano, mas digo que faz falta no cenário, né? Cara, um cara irreverente, um cara que fala o que pensa. Eu acho que o futebol precisa disso, senão fica muito chato, cara. Muito chato, fica todo mundo muita politicagem. Agora sim, concordo com uma coisa que o Mauro César falou, cara, assim. Já falei aqui, concordo com muitas coisas que o Mauro fala, algumas não, outras eu concordo demais. Um cara que eu falo, o Mauro, muita gente não gosta, torcedor palmeirense muitas vezes não gosta do Mauro. Mas pô, o cara não fala coisas ao vento, né? É um cara que se baseia na experiência de vida esportiva dele e muitas vezes em números, né? E falou, cara, assim, assim, sobre o corporativismo dos treinadores brasileiros, né? Atacar o Abel Ferreira nesse caso. E aí o Jorginho falou assim, do Abel Ferreira, ele treinar o Atlético Goianiense, né? Pra ver se ele seria tão campeão quanto ele foi. Primeiro assim, nesse ponto do discurso, eu até concordo com o Jorginho, tá? Porque o próprio Abel Ferreira, ele falou assim várias e várias vezes, eu queria ver o Guardiola, o Klopp vir no Brasil treinar, né? Ele várias vezes o Abel Ferreira já falou isso. Então o Jorginho fez uma provocação legítima, na minha opinião, né? Venha treinar um time, né, com as limitações de elenco e orçamento como o Atlético Goianiense. Concordo na questão da provocação. Agora, não concordo com esse tipo de provocação que o próprio Abel Ferreira faz e que o Jorginho fez agora. Porque o Mauro, é uma coisa que o Mauro falou. Assim, o Klopp, o Guardiola, não tem que vir para o Brasil treinar uma equipe aqui. Porque eles são treinadores de outro patamar. O trabalho que eles fizeram os credenciam a estar nos melhores equipes do mundo. E o Abel não tem que treinar o Atlético Goianiense. Porque o trabalho que ele fez no Palmeiras o credencia a ser um dos melhores treinadores do Brasil hoje. E ele não tem que, não precisa, ele não precisa se dar ele não tem que treinar, ele está em outro patamar, né? O Jorginho é um treinador do tamanho, aí eu acho que pegou pesado, Mauro. O Jorginho é um treinador do tamanho do Atlético Goianiense. Pegou um pouco pesado aí, mas eu concordo com ele, assim, nesse sentido de que o Abel não tem que treinar time nenhum. Ele se credenciou a ser um dos melhores treinadores do país hoje. E se ele tiver que treinar outro time, ele tá no patamar de treinar um Corinthians,
de treinar um Flamengo, de treinar um Atlético Mineiro. Não tá no patamar de treinar um Atlético Goianiense, com todo respeito à entidade do Atlético Goianiense. É outro patamar, né? Ele é um técnico de outro patamar, nisso eu concordo. Assim como eu concordo também que o Klopp, o Guardiola, eles não têm que vir treinar time na América do Sul, eles estão em outro patamar, né? Eles se credenciaram a estar nas melhores ligas do mundo, pelos trabalhos que eles fizeram. Então, essa provocação acho engraçado, faz parte do folclore, mas concordo com o Abel Ferreira nesse sentido, né? E acabei falando demais. Parabenizar o Corinthians, né? Agora sim, voltando ao Corinthians, porque falei, vou repetir, o Corinthians e o Flamengo, as duas equipes buscaram o jogo, buscaram jogar e buscaram a classificação. Então acho que foi muito merecido. Eu vi alguém falando que foi, em algum programa esportivo, foi a vitória do futebol. Concordo. Acho que foram duas equipes que buscaram o jogo, que buscaram a classificação. Agora sim, esse é o novo Corinthians? Não sei. Assim, não sei. Eu acho que é cedo pra gente tentar cravar alguma coisa, porque por várias e várias situações a gente imaginou que o Corinthians fosse deslanchar, né? Pós-jogo do próprio Botafogo, que eu citei no início do Campeonato Brasileiro, não teve sequência. Fez um baita jogo contra o Avaí, né? 3 gols do Roger Guedes naquela ocasião. Não vingou, não teve sequência. Vitória contra o Boca, não teve sequência. 4-0 para cima do Santos, não teve sequência. Então, assim, eu acho que é cedo, tá? Eu acho que é cedo para dizer que o Corinthians agora vai jogar mais bola, vai ser muito ofensivo. Eu acho que o Corinthians jogou muito e o Vitor Pereira se deu ao luxo de ir para frente, de ser ofensivo, apesar de esse ser o jogo que tem mais a cara dele, né? Ele foi contratado pelo Corinthians para fazer isso. Esse tipo de jogo que a gente viu contra o Atlético Goianiense. E só que eu acho que ele fez isso porque era a única opção que ele tinha. Assim, ou eu vou para cima e arrisco tudo, porque eliminado eu já estou, né? Esse que é o ponto. É por isso que eu critiquei muito ele não ter colocado o Renato Augusto no primeiro tempo contra o Flamengo. Porque já tinha perdido na Arena Corinthians, assim, já estava eliminado. Você tem que ir pro Maracanã para fazer o jogo do tudo ou nada. Você tem que pôr o que você tem de melhor, tem que pôr tudo dentro de campo no primeiro tempo. Porque se você faz um gol no começo do jogo, você incendeia o negócio. Você muda a perspectiva. Né? E nesse jogo ele fez isso, que foi o que ele deveria ter feito contra o Flamengo. Ele coloca tudo que ele tem de melhor, vai para cima mesmo, né? Agride o adversário, porque não tem outra opção. Você não tem outra opção, é tudo ou nada. Você está eliminado, né? Contra o Flamengo tinha tomado 2-0 em casa, contra o Atlético Goianiense tomou 2-0 fora. Estava eliminado. Ou vai pro tudo ou nada, ou está fora, né? Por isso que eu digo assim, vai ter sequência esse tipo de jogo? Eu não sei. Eu tenho minhas dúvidas. Porque é o que eu falei, era um jogo que era tudo ou nada. O Corinthians estava eliminado, precisava buscar. Então, por estar no tudo ou nada, né? Com todo o respeito da palavra, como diria o Casimiro, no modo caralho, né? Foi para cima, precisava buscar a sua classificação e conseguiu. E mostra que dá para jogar mais. Agora sim, o histórico, e tudo que a gente fala é baseado no histórico, né? Que a gente está vendo da equipe na temporada. O histórico diz que na próxima partida já o Vitor Pereira vai poupar um monte de gente, vai voltar a ser pragmático, e nessa volta ao pragmatismo de se defender e de jogar por uma bola, o Corinthians vai entrar mais uma vez nesse estado de hipnose, de inércia, né? De ficar nesse tipo de jogo, sendo que pode jogar mais. Sendo que pode apresentar mais, como a gente já viu, como a gente acabou de ver. Então, e algumas outras partidas esporádicas ao longo da temporada. Então dá para fazer mais. E muito vai passar, falei e vou repetir, muito vai passar pelo Renato Augusto, cara. Assim, torcer para ele ganhar condicionamento, para ele não se machucar mais, cara. Assim, porque o cara é diferente, cara. Assim, o Renato Augusto, ele é uma atração à parte no equipe do Corinthians. Ele é muito diferente. Ele é muito diferente. E muito da melhora do futebol do Corinthians vai passar por ele. Se ele conseguir se condicionar, ter uma sequência maior, de repente chega no seu 100% físico, cara, ele vai arrebentar. Ele vai puxar o nível do Corinthians muito para cima. Muito para cima. Então é isso, gente. Por hoje eu vou finalizar. Fluminense passou.
Corinthians passou, Flamengo passou, né? Uma semifinal já definida. Vai ter o Fluminense e o Corinthians de um lado. O Flamengo aguarda o vencedor de São Paulo ou América, né? América Mineiro e São Paulo. Vai aguardar aí o vencedor dessa partida. E acompanhar, e amanhã a gente está de volta para comentar aí o classificado e a sequência do Flamengo, né? Sequência do Flamengo que tem pela frente o Palmeiras e vai com o time titular, vai com o time reserva. Amanhã a gente fala mais sobre isso. Hoje eu acabei me estendendo demais, então vou fechar por hoje. Amanhã estamos de volta, né? Acompanhar o jogo de Copa do Brasil. A gente torce para que seja outro jogaço, né? Que seja outro grande jogo. E é isso. Finalizando por hoje. Forte abraço a todos e até amanhã. Tchau.